Olá, futuros advogados e advogadas. Sejam muito bem-vindos ao Habitizando. No vídeo de hoje, vamos mergulhar num tema que é figurinha carimbada no exame de ordem, a reforma trabalhista e seus impactos no processo do trabalho. Se você quer garantir aqueles pontos preciosos na segunda fase, ou até mesmo na primeira, fica comigo até o final, porque esse assunto despenca na prova. Vamos começar do começo. A Lei 13.467 de 2017, nossa famosa reforma trabalhista, chegou para mudar muita coisa no dia a dia das relações de trabalho, e claro, no processo também. Ela alterou mais de 100 artigos da CLT, então entender seus reflexos é fundamental para não ser pego de surpresa. O objetivo principal, segundo a lei, era modernizar a legislação e trazer mais segurança jurídica. Mas o que isso significou na prática para o processo? Aqui é onde o jogo fica interessante para a sua prova da Ordem dos Advogados do Brasil. A reforma trouxe mudanças processuais gigantescas. Uma das mais comentadas foi a questão dos honorários de sucumbência. Antes, eles não eram regra na Justiça do Trabalho, mas agora, a parte que perde a ação, mesmo que seja o trabalhador, pode ter que pagar os honorários do advogado da empresa. E tem mais, a gratuidade de justiça também ficou mais rigorosa. O trabalhador agora precisa comprovar de forma robusta que não tem condições de arcar com as custas do processo. Isso mudou completamente a dinâmica de acesso à justiça. Outro ponto crucial são os prazos. A reforma instituiu a contagem de prazos em dias úteis, alinhando o processo do trabalho com o Código de Processo Civil. Isso parece simples, mas na prática, muda toda a organização do advogado. Além disso, tivemos a criação do processo de jurisdição voluntária para a homologação de acordo extrajudicial. É uma ferramenta nova que permite que empresa e empregado, assistidos por seus advogados, levem um acordo para o juiz apenas homologar, tornando tudo mais rápido. E os princípios do processo do trabalho? Como ficaram? Muitos foram impactados. O princípio da proteção, por exemplo, que é a espinha dorsal do direito do trabalho, foi relativizado em vários aspectos. A reforma deu mais força à negociação individual e coletiva, em alguns casos, até sobrepondo-se à própria lei. O princípio da gratuidade, como já falamos, também sofreu um baque com as novas regras para a justiça gratuita e os honorários de sucumbência, o que gera muita discussão doutrinária e, claro, muitas questões de prova. Além desses, o princípio da oralidade é vital. Ele significa que a palavra falada, especialmente em audiência, tem força. A reforma não mudou isso, mas a complexidade atual torna a presença de um advogado preparado ainda mais crucial para defender bem os direitos do seu cliente. E claro, o princípio da celeridade, que busca uma solução rápida para o processo, já que estamos falando de verbas alimentares. Ferramentas como o acordo extrajudicial podem ajudar, mas novas regras e recursos também podem criar obstáculos a essa rapidez. Agora, vamos falar de um queridinho da FGV, o jus postulandi. O que é isso? É o direito que as partes, empregado e empregador, têm de ir à Justiça do Trabalho sem a necessidade de um advogado. Mas atenção, isso não é ilimitado. De acordo com o artigo 791 da CLT e a súmula 425 do TST, o jus postulandi é permitido nas varas do trabalho, que são a primeira instância, e nos tribunais regionais do trabalho TRTs, a segunda instância. Ou seja, o próprio trabalhador ou empregador pode, por exemplo, apresentar a reclamação inicial e fazer um recurso ordinário. Contudo, a partir daí, a coisa muda. Para ações excisórias, ações cautelares, mandados de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho TST, como o recurso de revista, a presença de um advogado é obrigatória. A FGV adora cobrar exatamente essas limitações. O TST já vinha limitando esse direito, mas a lei complicou ainda mais. Por exemplo, para entrar com um recurso de revista para o TST, a presença do advogado se tornou obrigatória. E com a complexidade dos honorários de sucumbência e das novas regras processuais, ir para uma audiência sem advogado se tornou uma jogada muito arriscada. A FGV adora cobrar exatamente essas exceções e limitações do jus postulandi. Então, como a FGV costuma cobrar isso na sua prova? Geralmente, ela apresenta um caso prático.
Por exemplo, um enunciado descrevendo um trabalhador que entrou com uma ação, perdeu parte dos pedidos, e agora o juízo condenou a pagar honorários sucumbenciais. A pergunta será se essa decisão é válida e com base em que artigo. Ou então, um caso sobre um acordo extrajudicial, questionando os requisitos para sua homologação. A banca quer saber se você está por dentro das novidades, se sabe aplicar os novos artigos e se entende as consequências práticas da reforma. Fique de olho especialmente nos temas: honorários, justiça gratuita, prazos, acordo extrajudicial e as novas limitações ao juspostulandi. Ufa, bastante coisa, né? Mas calma, estamos aqui para simplificar. A reforma trabalhista realmente reconfigurou o cenário do processo do trabalho, e dominar esses pontos é um diferencial enorme na sua preparação para a Ordem dos Advogados do Brasil. Lembre-se que entender não só a letra da lei, mas também as consequências práticas dessas mudanças é o que a FGV espera de você. Continue estudando firme, focando nesses temas quentes que discutimos hoje. Gostou do conteúdo? Esse vídeo te ajudou a clarear as ideias? Então, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a levar conteúdo de qualidade para mais gente. Se você ainda não é inscrito no Habitizando, clique agora no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma aula. E claro, comente aqui qual outro tema da reforma trabalhista você quer ver por aqui. Sua participação é muito importante para nós. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.